Pasta 4. 4. Consulto o pombo da guerra. Carter. Eu estava apaixonado por uma banheira de passarinho. A maioria dos garotos checa o celular à espera de mensagens de texto ou fica obcecada com o que as garotas falam deles na internet. Já eu não conseguia ficar longe da tigela de evidência. Era só um prato de bronze em um pedestal de pedra na varanda do meu quarto. Mas sempre que eu estava no quarto, percebia que lançava olhares para a tigela, resistindo ao impulso de correr até a varanda e tentar ver Zia. O mais estranho era que sequer podia chamá-la de namorada. Que nome se dá a alguém por cuja réplica, Shabit, você se apaixonou e então resgatou a pessoa verdadeira e descobriu que ela não sentiu mesmo? E Sadie acha que os relacionamentos dela é que são complicados. Nos últimos 6 meses, desde que Zia foi ajudar meu tio no primeiro nomo, a tigela tem sido nosso único meio de contato. Eu passei tantas horas conversando com ela por meio do utensílio que mal conseguia me lembrar de seu rosto sem as ondulações do óleo encantado. Quando cheguei à varanda, estava sem fôlego. Zia olhava para mim na superfície do óleo. Seus braços estavam cruzados, os olhos tão furiosos que pareciam prestes a pegar fogo. A primeira tigela de evidência que o Walt criou realmente pegou fogo, mas essa é outra história. Carter, ela disse, eu vou estrangular você. Ela ficava linda quando ameaçava me matar. Durante o verão, Zia havia deixado os cabelos crescerem, e agora eles caíam nos ombros como uma onda negra e lisa. Ela não era o Shabit por quem eu me apaixonara, mas seu rosto ainda era de uma beleza esculpida. Nariz delicado, lábios vermelhos e carnudos, olhos estonteantes, cor de âmbar. A pele reluzia como terracota saída do forno. Você soube de Dallas, deduzi. Zia, eu sinto muito. Carter, todo mundo sabe de Dallas. Outros gnomos estão há 1 hora mandando mensageiros Ba para Amos, exigindo respostas. As agitações no Duarte foram sentidas até em Cuba. Alguns afirmaram que você explodiu metade do Texas. Outros disseram que o 51º gnomo foi destruído. Alguns disseram que você estava morto. A preocupação em sua voz me animou um pouco, mas também fez eu me sentir ainda mais culpado. Eu queria ter contado para você antes, falei. Mas quando percebemos que o alvo de Apophis era Dallas, tivemos que partir de imediato. Contei a ela o que havia acontecido na exposição do Rei Tut, inclusive nossos erros e as baixas. Tentei interpretar a expressão de Zia. Mesmo depois de tantos meses, ainda era difícil adivinhar o que ela estava pensando. Só olhar para ela já era o bastante para causar um curto-circuito no meu cérebro. Na metade do tempo, eu mal conseguia lembrar como formar frases completas. Enfim, ela resmungou algo em árabe, provavelmente um palavrão. Estou feliz por você ter sobrevivido, mas o 51º destruído? Ela balançou a cabeça incrédula. Eu conheci a Annie Grissom. Ela me ensinou magia de cura quando eu era pequena. Eu me lembrei da moça loura e bonita que havia tocado com a banda e do violino quebrado em meio aos destroços da explosão. Eram boas pessoas, eu disse. Alguns de nossos últimos aliados, Zia acrescentou. Os rebeldes já estão culpando você pelas mortes. Se outros gnomos abandonarem Amos... Ela não precisava concluir a frase. Na primavera anterior, os piores vilões da Casa da Vida haviam formado uma equipe de ataque para destruir a Casa do Brooklyn. Nós os derrotáramos. Amos até os anistiara quando se tornou o novo sacerdote leitor-chefe, mas alguns se recusaram a segui-lo. Os rebeldes ainda estavam à solta, reunindo forças, convencendo outros magos a se oporem a nós, como se precisássemos de mais inimigos. Estão me culpando? Perguntei. Eles entraram em contato com você? Pior, transmitiram uma mensagem para você. O óleo tremulou. Vi um rosto diferente. Sarah Jacob, líder dos rebeldes. Tinha pele branca, cabelos pretos espetados e olhos escuros sempre assustados, contornados com muito col.
Com suas vestes totalmente brancas, parecia um fantasma. Ela estava em uma sala contornada por colunas de mármore. Atrás dela havia meia dúzia de magos, os assassinos de elite de Jacob. Reconheci as vestes azuis e a cabeça raspada de Kuai, que havia sido exilado do Nomo da Coreia do Norte por ter matado outro mago. Ao lado dele estava Petrovich, um ucraniano com cicatrizes no rosto, que havia trabalhado como assassino para nosso velho inimigo Vlad Menshikov. Não consegui identificar os outros, mas eu duvidava que qualquer um fosse tão mau quanto a própria Sarah Jacob. Até ser libertada por Menshikov, ela havia sido exilada na Antártida por ter provocado um tsunami no Oceano Índico que matara mais de 250 mil pessoas. Carter Kane, ela gritou. Como era uma transmissão, eu sabia que aquela era só uma gravação mágica, mas a voz dela me deu um susto ainda assim. A Casa da Vida exige sua rendição, ela disse. Seus crimes são imperdoáveis. Você deve pagar com a própria vida. O nó em meu estômago mal teve tempo de desatar quando uma série de imagens violentas surgiu no óleo. Vi a pedra de Rosetta explodindo no British Museum, o incidente que havia libertado Seth e matado meu pai no Natal anterior. Como Jacob havia conseguido aquela imagem. Vi a batalha na casa do Brooklyn na primavera, quando Seth e eu tínhamos chegado no barco solar de Ra para expulsar o pelotão de ataque de Jacob. As imagens que ela exibia faziam parecer que nós éramos os agressores, um bando de vândalos com poderes divinos espancando a pobre Jacob e seus amigos. Você libertou Seth e seus seguidores, anunciou Jacob. Quebrou a regra mais sagrada da magia e cooperou com os deuses. Com isso, você desequilibrou o Maat, provocando a ascensão de Apophis. Isso é mentira, protestei. Apophis já estava se erguendo. Então lembrei que estava gritando com uma gravação. As cenas continuaram mudando. Vi um edifício alto pegando fogo no bairro de Shibuya, em Tóquio, o quartel-general do 234º Nomo. Um demônio voador com cabeça de espada samurai arrebentou uma janela, entrou no prédio e levou consigo um mago que gritava sem parar. Vi a casa do antigo sacerdote leitor-chefe Michael Desjardins, uma bela casa parisiense na Rue des Pyramides, agora em ruínas. O teto havia desmoronado, as janelas estavam quebradas, havia pergaminhos rasgados e livros encharcados espalhados pelo jardim destruído, e o hieróglifo símbolo do caos fumegava na porta da frente como uma marca de ferro em brasa. Você provocou tudo isso, Jacob disse. Deu o manto de sacerdote leitor-chefe a um servo do mal. Corrompeu jovens magos ao ensinar a eles o caminho dos deuses. Enfraqueceu a Casa da Vida e nos deixou à mercê de Apophis. Não vamos tolerar isso. Todos os seus seguidores serão punidos. A visão mudou para a Casa da Esfinge, em Londres, quartel-general do Nomo britânico. Sed e eu havíamos feito uma visita no verão e conseguido firmar um acordo de paz após horas de negociação. Vi que Kuai ia atacar a biblioteca, quebrando estátuas de deuses e derrubando livros das prateleiras. 12 magos britânicos estavam acorrentados diante da invasora, Sarah Jacob, que empunhava uma faca negra e brilhante. O líder do Nomo, um idoso inofensivo chamado Sir Leicester, foi forçado a se ajoelhar. Sarah Jacob ergueu a faca. A lâmina desceu e a cena mudou. O rosto fantasmagórico de Jacob na superfície do óleo me encarava. Seus olhos eram escuros como as órbitas vazias de uma caveira. Os Kane são uma praga, ela falou. Vocês devem ser destruídos. Reentregue-se com sua família para que sejam executados. Pouparemos seus seguidores se eles renunciarem ao caminho dos deuses. Não quero o posto de sacerdote leitor-chefe, mas devo tomá-lo para o bem do Egito. Quando os Kane estiverem mortos, seremos fortes e estaremos unidos mais uma vez. Vamos reparar o dano que vocês causaram e mandaremos os deuses e Apophis de volta para o Duat. A justiça é rápida, Carter Kane. Este será seu único aviso.
A imagem de Sarah Jacob se dissolveu no óleo e fiquei novamente sozinho com o reflexo de Zia. É, falei abalado. Para uma genocida, ela é bem convincente. Zia assentiu. Jacob já converteu ou derrotou a maioria de nossos aliados na Europa e na Ásia. Muitos dos ataques recentes em Paris, Tóquio e Madrid foram obra de Jacob, mas ela os atribui a Apophis, ou à Casa do Brooklyn. Isso é ridículo. Você e eu sabemos disso, Zia concordou. Mas os magos estão com medo. Jacob está dizendo que, se os Kane forem destruídos, Apophis retornará ao Duat e tudo voltará ao normal. Eles querem acreditar nisso. Ela está dizendo que seguir vocês é uma sentença de morte. Depois da destruição de Dallas... Entendi, interrompi. Não era justo ficar zangado com Zia, mas eu me sentia muito impotente. Tudo o que fazíamos parecia dar errado. Imaginei Apophis rindo no mundo inferior. Talvez tenha sido por isso que ele ainda não atacara a Casa da Vida com força total. Estava se divertindo muito nos vendo destruir uns aos outros. Por que Jacob não mandou essa mensagem para Amós? Perguntei. Ele é o sacerdote leitor-chefe. Zia desviou os olhos como se verificasse algo. Eu não conseguia ver muito do que havia em volta dela, mas não parecia ser seu dormitório no primeiro nomo, nem o do Salão das Eras. Como Jacob disse, eles consideram Amós um servo do mal. Não vão falar com ele. Porque ele foi possuído por Sete, deduzi. Mas não foi culpa dele. Ele já foi curado. Está bem. Zia fez uma careta. O que foi? Perguntei. Ele está bem, não está? Carter, é complicado. Escute, o principal problema é Jacob. Ela assumiu a antiga base de Menshikov em São Petersburgo. O lugar está quase tão fortificado quanto o primeiro nomo. Não sabemos o que ela trama, nem quantos magos estão com ela. Não sabemos quando, nem onde ela atacará. Mas ela vai atacar em breve. A justiça é rápida. Este será seu único aviso. Algo me dizia que Jacob não atacaria a Casa do Brooklyn de novo. Não depois da humilhação da última vez. Mas se ela quisesse tomar a Casa da Vida e destruir os Kane, qual seria outro alvo possível? Olhei para Zia e entendi o que ela estava pensando. Não, eu disse. Eles nunca atacariam o primeiro nomo. Seria suicídio. O nomo sobrevive há 5.000 anos. Carter, estamos mais fracos do que você imagina. Nunca tivemos uma equipe completa. Agora muitos de nossos melhores magos sumiram. Talvez tenham passado para o outro lado. Só nos restam alguns velhos e umas crianças assustadas, e Amós e eu. Ela abriu os braços exasperada. E na metade do tempo estou presa aqui. Espere, interrompi. Onde você está? Em algum lugar à esquerda de Zia, uma voz masculina cantarolou. Olá! Zia suspirou. Ai, ótimo. Ele acordou do cochilo. Um velho enfiou o rosto na frente da tigela de evidência. Ele sorriu, exibindo exatamente 2 dentes. A cabeça careca e enrugada o fazia parecer um bebê geriátrico. Tem zebras aqui? Ele abriu a boca e tentou beber o óleo da tigela e a imagem toda tremeu. Meu senhor, não! Zia o puxou para trás. Não pode beber o óleo encantado. Já conversamos sobre isso. Aqui, pegue um biscoito. Ah, biscoitos! Ele gritou. Eba! O velho se afastou dançando e segurando a guloseima. Era o avô senil de Zia? Não. Aquele era Ra, o deus Sol, primeiro faraó divino do Egito e arqui-inimigo de Apophis. Na última primavera, havíamos partido em uma missão para encontrá-lo e despertá-lo de seu sono crepuscular, convencidos de que ele se levantaria em toda a sua glória e lutaria por nós contra a serpente do caos. Em vez disso, Ra acordou senil e demente. Ele era ótimo em comer biscoitos, babar e cantar músicas sem sentido. Lutar contra Apophis? Nem tanto.
Está de babá de novo? Perguntei. Zia deu de ombros. Aqui o sol já nasceu. Horus e Isis cuidam dele na maioria das noites no barco solar. Mas durante o dia, bem, Ra fica chateado se eu não venho visitá-lo. E nenhum outro deus quer cuidar dele. Sério, Carter. Ela baixou a voz. Eu tenho medo do que fariam se eu deixasse Ra sozinho com eles. Estão se cansando dele. Eba! Ra disse ao fundo. Meu coração se apertou. Mais um motivo para eu me sentir culpado. Por minha causa, Zia ia ficar de babado Deus Sol. Presa na sala do trono dos deuses durante o dia e ajudando Amos a administrar o primeiro nomo todas as noites, Zia mal tinha tempo para dormir, muito menos para sair em um encontro, mesmo que eu conseguisse criar coragem para convidá-la. É claro, isso não teria importância se Apophis destruísse o mundo ou se Sarah Jacob e seus magos assassinos me pegassem. Por um momento me perguntei se Jacob tinha razão. Se o mundo havia mesmo se desequilibrado por causa da família Kane e se ele ficaria melhor sem nós. Eu me sentia tão impotente que por um instante pensei em invocar o poder de Horus. Teria sido bom um pouco da coragem e da confiança do deus da guerra. Mas eu suspeitava que unir meus pensamentos aos de Horus não seria uma boa ideia. Minhas emoções já estavam bastante confusas, sem outra voz ecoando na minha cabeça e me provocando. Conheço essa expressão, Zia censurou. Você não pode se culpar, Carter. Se não fosse por você e Sede, Apophis já teria destruído o mundo. Ainda resta esperança. Plano B, pensei. A menos que conseguíssemos decifrar esse mistério sobre as sombras e como elas poderiam ser usadas contra Apophis, só nos restaria o plano B, que significava a morte certa para mim e Sede, mesmo que funcionasse. Mas eu não ia contar isso para Zia. Ela não precisava de mais notícias deprimentes. Tem razão, falei. Vamos pensar em alguma coisa. Hoje à noite estarei no primeiro nomo. Ligue para mim, ok? Precisamos conversar sobre... Algo ressoou atrás dela como um bloco de pedra sendo arrastado pelo chão. Sobek está aqui, Zia sussurrou. Odeio aquele cara. Depois nos falamos. Espere, Zia, pedi. Sobre o que temos que conversar? Mas o óleo escureceu e Zia sumiu. Eu precisava dormir, mas em vez disso fiquei andando pelo quarto. Os dormitórios na casa do Brooklyn eram incríveis. Camas confortáveis, aparelhos de TV de alta definição, internet banda larga sem fio e frigobares com reabastecimento mágico. Um exército de vassouras, esfregões e espanadores encantados mantinha tudo limpo. Os closets estavam sempre cheios de roupas limpas e no nosso tamanho. Mesmo assim, eu me sentia em uma jaula. Talvez porque dividisse o quarto com um babuíno. Khufu não passava muito tempo aqui. Normalmente estava lá embaixo com Cleo ou deixando os mirins escovarem seu pelo. Mas havia uma depressão em forma de babuíno na cama dele, uma caixa de Cheerios na mesa de cabeceira e um balanço de pneu instalado no canto do quarto. O balanço tinha sido uma piada de Sede, mas Khufu gostou tanto dele que não pude tirá-lo. O problema era que eu já havia me acostumado a tê-lo por perto. Agora que Khufu passava a maior parte do tempo com os mirins, eu sentia sua falta. Aprendi a gostar dele de um jeito carinhoso e irritante, mais ou menos o que sentia por minha irmã. Sim, Sede, você mereceu esse comentário, vai. O protetor de tela de meu laptop foi ativado e fotos começaram a passar pelo monitor. Lá estava meu pai em um sítio arqueológico no Egito, com uma postura relaxada e responsável no uniforme caque. As mangas arregaçadas mostrando os braços escuros e musculosos, enquanto exibia uma cabeça de pedra quebrada da estátua de algum faraó. A cabeça calva e o cavanhaque faziam meu pai parecer um pouco diabólico quando sorria. Outra foto mostrava tio Amos no palco de um clube de jazz tocando seu saxofone. Ele usava óculos escuros redondos, um chapéu fedora azul e um terno de seda da mesma cor, feito sob medida, como sempre. As trancinhas estavam enfeitadas com safiras. Nunca cheguei a ver uma apresentação de Amos, mas gostava dessa foto,
porque ele parecia cheio de energia e feliz, bem diferente de agora, com o peso da liderança sobre os ombros. Infelizmente, a foto também me fazia lembrar Annie Grissom, a maga texana com o violino, divertindo-se à noite, pouco antes de morrer. A imagem mudou. Vi minha mãe me ninando no joelho quando eu era bebê. Naquela época eu tinha um cabelo afro ridículo, pelo qual Sadie sempre debocha de mim. Na fotografia estou de macacão azul com algumas manchas de purê de batata doce. Seguro os polegares de minha mãe com uma cara assustada, como se estivesse pensando: alguém me tira daqui, enquanto ela me faz pular em seu joelho. Minha mãe está bonita como sempre, mesmo usando camiseta e jeans velhos e com os cabelos presos por uma bandana. Ela sorri para mim como se eu fosse a coisa mais maravilhosa de sua vida. Aquela foto era dolorosa, mas continuei olhando para ela. Lembrei o que Sadie dissera, que algo estava afetando os espíritos dos mortos e que talvez nunca mais fôssemos ver nossa mãe se não descobríssemos o que estava acontecendo. Respiro fundo. Meu pai, meu tio, minha mãe, todos eles eram magos poderosos. Todos haviam sacrificado muito para restaurar a Casa da Vida. Eram mais velhos, sábios e fortes que eu. Haviam praticado magia durante décadas. Sadie e eu tínhamos começado havia 9 meses. Mesmo assim, precisávamos fazer algo que nenhum mago conseguira antes: derrotar Apophis. Fui até meu closet e peguei minha antiga mala de viagem. Era só uma bolsa preta de couro, como 1 milhão de outras que se vê em um aeroporto. Durante anos eu a carregara pelo mundo nas viagens com meu pai. Ele me treinara para viver com apenas o que pudesse carregar. Abri a bolsa. Agora havia apenas um objeto lá dentro. A estatueta de uma serpente enrolada, esculpida em granito vermelho, com hieróglifos entalhados. O nome, Apophis, estava riscado e sobrescrito com poderosos feitiços de aprisionamento. Mas ainda assim a estatueta era o objeto mais perigoso na casa toda. Uma representação do inimigo. Sadie, Walt e eu havíamos criado isso em segredo, apesar da forte oposição de Bastet. Só tínhamos confiado em Walt porque precisávamos de sua habilidade como produtor de amuletos. Nem mesmo Amos teria aprovado um experimento tão perigoso. Um erro, um encantamento equivocado, e em vez de uma arma contra Apophis, essa estatueta poderia dar a ele livre acesso à casa do Brooklyn. Mas precisávamos correr o risco. A menos que encontrássemos algum outro meio de derrotar a serpente, Sadie e eu teríamos que usar a estatueta para o plano B. Ideia infeliz, disse uma voz da varanda. Um pombo estava empoleirado na grade. Seu olhar não se assemelhava nem um pouco com o de um pombo normal. Parecia destemido, quase perigoso, e eu reconhecia a voz, que era mais viril e beligerante do que seria de se esperar de um membro da família dos pombos. Horus? O pombo balançou a cabeça, assentindo. Posso entrar? Eu sabia que ele não estava perguntando só por cortesia. A casa era fortemente protegida por encantamentos para evitar pestes indesejadas, como roedores, cupins e deuses egípcios. Eu lhe dou permissão para entrar, respondi formalmente. Horus, na forma de um... pombo. Obrigado. O pombo pulou da grade e entrou andando. Por quê? Perguntei. Ele agitou as penas. Bem, eu procurei por um falcão, mas eles estão um pouco escassos em Nova York. Eu queria algo com asas, então um pombo pareceu ser a melhor opção. Eles se adaptaram bem nas cidades, não têm medo das pessoas. São aves nobres, não acha? Nobres, concordei. Essa é a primeira palavra que me vem à mente quando penso em pombos. De fato, Horus concordou. Aparentemente não existia sarcasmo no Egito Antigo, porque Horus nunca parecia entender. Ele saltou para minha cama e bicou alguns restos de chírio do almoço de Khufu. Ei, avisei, se fizer cocô no meu cobertor... por favor, deuses da guerra não fazem cocô em cobertores. Bem, exceto naquela vez... deixa pra lá. Horus pulou para a beirada de minha mala. Deu uma olhada na estatueta de Apophis. Perigoso, ele disse.
Perigoso demais, Carter. Eu não havia lhe falado do plano B, mas não me surpreendo de ele ter descoberto. Horus e eu já havíamos compartilhado pensamentos diversas vezes. Quanto mais eu me aperfeiçoava na habilidade de canalizar os poderes dele, melhor nos entendíamos. O lado negativo da magia divina é que nem sempre eu conseguia interromper essa ligação. É nossa saída de emergência, expliquei. E estamos tentando encontrar outro jeito. Procurando aquele papeiro, ele lembrou, cuja última cópia foi queimada hoje, em Dallas. Resistia ao impulso de bater no pombo. Sim, mas Sadie encontrou uma caixa de sombra. Ela acredita ser uma espécie de dica. Você por acaso sabe algo sobre usar sombras contra Apophis? O pombo inclinou a cabeça de lado. Não sei. Meu conhecimento em magia é relativamente pragmático. Acerte uma espada nos inimigos até eles morrerem. Se levantarem, acerte-os de novo. Repita sempre que necessário. Funcionou contra Sete. Depois de quantos anos de luta? O pombo me lançou um olhar bravo. E daí? Decidi evitar uma discussão. Horus era um deus da guerra. Ele adorava brigar, mas levara anos para derrotar Set, o deus do mal. E Set era peixe pequeno perto de Apophis, a força primordial do caos. Golpear Apophis com uma espada não ia funcionar, não. Pensei em algo que Bastet tinha dito mais cedo, na biblioteca. Acha que Tote sabe mais sobre sombras? Perguntei. Provavelmente, Horus resmungou. Tote só é bom em estudar aqueles pergaminhos velhos e embolorados. Ele olhou para a estatueta da serpente. Engraçado. Acabei de me lembrar de uma coisa. Antigamente, os egípcios usavam a mesma palavra para estátua e sombra, porque ambas eram cópias menores de um objeto. As duas eram chamadas de Sheut. O que você está tentando dizer? O pombo eriçou as penas. Nada. Só pensei nisso ao olhar para essa estatueta enquanto você falava sobre sombras. Um arrepio percorreu minha espinha. Sombras. Estátuas. Na primavera anterior, Sadie e eu havíamos visto Desjardins, o antigo sacerdote leitor-chefe, lançar um feitiço de execração em Apophis. Feitiços de execração eram perigosos até mesmo contra demônios menores. A ideia é destruir uma estátua pequena do alvo, e assim destruir definitivamente o próprio alvo, apagando-o do mundo. Um pequeno erro e coisas começam a explodir, inclusive o mago que lançou o feitiço. No mundo inferior, Desjardins havia usado uma estatueta improvisada contra Apophis. O sacerdote leitor-chefe morrera ao lançar a execração e só conseguira afundar a serpente um pouco mais no Duat. Sadie e eu tínhamos a esperança de que, com uma estatueta mágica mais poderosa, nós dois juntos conseguiríamos execrar Apophis completamente ou, pelo menos, lançá-lo tão fundo no Duat que ele nunca mais retornaria. Esse era o plano B, mas sabíamos que um feitiço dessa magnitude exigiria tanta energia que nos custaria a vida, a menos que encontrássemos outro jeito. Estátuas como sombras, sombras como estátuas. O plano C começava a se formar em minha mente, uma ideia tão maluca que eu sequer queria descrevê-la. Horus, falei cuidadosamente. Apophis tem uma sombra? O pombo piscou os olhos vermelhos. Que pergunta! Por que você... Ele olhou para a estatueta vermelha. Isso é inteligente, na verdade. Definitivamente louco, mas inteligente. Você acha que o livro para derrotar Apophis, feito por Setne, aquele que Apophis estava tão aflito para destruir, você acha que ele continha um feitiço secreto para... Não sei, respondi. Vale a pena perguntar a Tote. Talvez ele saiba. Talvez, Horus concordou de má vontade. Mas ainda acho que um ataque direto é a solução. É claro que acha. O pombo balançou a cabeça. Somos fortes o bastante, você e eu. Deveríamos unir forças, Carter. Deixe-me compartilhar seu corpo como antes.
Poderíamos liderar os exércitos de deuses e homens e derrotar a serpente. Juntos, vamos governar o mundo. A ideia poderia ter sido mais tentadora se eu não estivesse olhando para um pássaro gordo com a plumagem coberta de migalhas de chírio. Deixar o pombo governar o mundo parecia uma ideia ruim. Eu vou pensar, respondi. Primeiro eu preciso falar com Totti. Horus bateu as asas. Ele ainda está em Mênfis, naquele estádio ridículo dele. Mas se planeja vê-lo, acho melhor não demorar muito. Por quê? Foi isso que vim lhe contar, Horus respondeu. A situação está ficando complicada entre os deuses. Apophis está nos dividindo, atacando-nos um de cada vez, como está fazendo com os magos. Totti foi a primeira vítima. Vítima como? O pombo inchou o peito. Um fio de fumaça escapou de seu bico. Poxa, meu hospedeiro está se autodestruindo. Não vai conseguir conter meu espírito por muito mais tempo, não. Apenas se apresse, Carter. Está sendo difícil manter os deuses unidos, e aquele velho Ra não está ajudando nosso moral. Se você e eu não liderarmos nossos exércitos logo, podemos não ter mais exércitos para liderar. Mas... O pombo soluçou, soltando outro fio de fumaça. Eu preciso ir. Boa sorte. Horus voou pela janela, deixando-me sozinho com a estatueta de Apophis e algumas penas cinzentas. Dormi como uma múmia. Essa era a parte boa. A parte ruim era que Bastet me deixou dormir até de tarde. Por que não me acordou? Perguntei. Tenho coisas para fazer. Bastet abriu as mãos. Sede insistiu. Você teve uma noite difícil ontem. Ela disse que você precisava descansar. Além do mais, eu sou uma gata. Respeito a santidade do sono. Eu ainda estava zangado, mas parte de mim sabia que Sede tinha razão. Eu tinha gastado muita energia mágica na noite anterior e fora dormir bem tarde. Talvez, apenas talvez, Sede estivesse preocupada com o meu bem-estar. Acabei de vê-la fazendo caretas para mim. Então, talvez não, né? Tomei banho e me vesti. Quando os outros voltaram da escola, eu já quase me senti humano de novo. Sim, eu disse escola. A boa e velha escola. Havíamos passado a última primavera dando aulas para todos os iniciados na casa do Brooklyn. Mas no começo do outono, Bastet decidira que seria bom dar ao pessoal uma dose de vida mortal comum. Agora eles frequentavam uma escola próxima no Brooklyn durante a manhã e aprendiam magia à tarde e nos fins de semana. Eu era o único que ficava para trás. Sempre estudei em casa. A ideia de lidar com armários, agendas, livros didáticos e comida de cantina, além de comandar o 21º Nomo, era demais para mim. Eu imaginava que os outros fossem reclamar, especialmente Sede. Mas, na verdade, eles estavam gostando da escola. As garotas se sentiam felizes por poder fazer mais amigas e flertar com meninos menos bobões, diziam. Os garotos podiam praticar esportes com times de verdade em vez de partidas mano a mano com o Khufu, usando estátuas egípcias como cesta de basquete. Quanto a Bastet, ela estava feliz por poder se estirar no chão de uma casa tranquila e cochilar ao sol. Enfim, quando os outros voltaram para casa, eu já havia pensado muito sobre minhas conversas com Zia e Horus. O plano que eu tinha elaborado na noite anterior ainda parecia loucura, mas decidi que talvez fosse nossa melhor chance. Depois de informar Sede e Bastet, que, por incrível que pareça, concordaram comigo, decidimos que era hora de contar a nossos amigos. Nós nos reunimos para o jantar na varanda principal. É um lugar agradável onde comer, com uma excelente vista do Rio East e de Manhattan, e barreiras invisíveis que nos protegem do vento. A comida aparecia magicamente e era sempre saborosa. Mesmo assim, eu tinha pavor de comer na varanda. Nos últimos 9 meses, todas as nossas reuniões importantes haviam sido realizadas ali. Eu tinha começado a associar jantares em grupo a desastres. Fizemos nossos pratos na mesa do buffet enquanto Filipe, da Macedônia, nosso crocodilo albino de guarda, nadava feliz em sua piscina. Foi preciso me acostumar a comer perto de um crocodilo de 6 metros de comprimento, mas Filipe era bem treinado.
Ele só comia bacon, aves aquáticas perdidas e monstros que por acaso invadissem a casa. Bastet estava sentada à cabeceira da mesa com uma lata de purina especial. Sede e eu nos sentamos juntos do outro lado. Khufu cuidava dos mirins e alguns de nossos recrutas mais novos estavam dentro da mansão fazendo o dever de casa ou estudando feitiços, mas a maior parte da equipe estava ali, uma dúzia de iniciados sêniores. Considerando o desastre da noite anterior, todo mundo parecia estranhamente bem-humorado. Eu fiquei meio feliz por eles ainda não saberem da ameaça de morte de Sarah Jacob. Julian pulava na cadeira e sorria sem nenhum motivo específico. Cleo e Jess cochichavam e riam. Até Félix parecia recuperado do choque em Dallas. Ele estava esculpindo chabit minúsculos de pinguim no purê e dando vida a eles. Só o Alt parecia desanimado. O grandalhão não tinha nada no prato além de 3 cenouras e um pedaço de gelatina Geló. Khufu insistia que essa gelatina tinha propriedades curativas. Pela tensão nos olhos de Walt e a rigidez de seus movimentos, eu deduzi que ele sentia ainda mais dor do que na noite anterior. Olhei para a Sede. O que está havendo? Todo mundo parece distraído. Ela me encarou. Sempre me esqueço de que você não vai à escola. Carter, hoje é o dia do primeiro baile. Outras 3 escolas vão estar lá. Podemos apressar essa reunião, não é? Você só pode estar brincando, respondi. Eu aqui pensando em planos para o dia do juízo final e você preocupada em não se atrasar para um baile. Eu já falei disso com você umas 10 vezes, ela insistiu. Além do mais, precisamos de algo para nos animar. Agora, conte seu plano. Tem gente aqui que ainda não escolheu que roupa vai usar. Eu queria discutir, mas os outros olhavam para mim cheios de expectativa. Pigarriei. Tudo bem, eu sei que vai haver um baile, mas às 7, Jaz disse. Você vai, não é? Ela sorriu para mim. Estava flertando? Sede acabou de me chamar de burro. Ei, eu estava preocupado com outras coisas. Enfim, gaguejei. Precisamos conversar sobre o que aconteceu em Dallas e qual é o próximo passo. Isso acabou com o clima. Os sorrisos desapareceram. Meus amigos ouviram descrever nossa missão no 51º nomo, como o livro para derrotar Apophis fora destruído e a aquisição da Caixa de Sombra. Falei da exigência de Sarah Jacob por minha rendição e do tumulto que Horus mencionara ter se instalado entre os deuses. Sede também falou. Explicou o estranho encontro com o rosto na parede, 2 deuses e o fantasma de nossa mãe. Expressou seu pressentimento de que nossa melhor chance de derrotar Apophis tinha algo a ver com as sombras. Cleo levantou a mão. Então, os magos rebeldes armaram uma sentença de morte para você. Os deuses não têm como nos ajudar. Apophis pode se erguer a qualquer momento e o último papiro que poderia ter nos ajudado a derrotá-lo foi destruído. Mas não devemos nos preocupar, porque temos uma caixa vazia e um palpite vago sobre sombras. Nossa, Cleo, Bastet comentou admirada. Você tem um lado felino. Firmei as mãos na superfície da mesa. Não precisaria me esforçar nem um pouco para invocar a força de Horus e fazê-la em pedaços. Mas isso não faria bem à minha reputação de líder calmo e controlado. É mais que um palpite vago, respondi. E escutem, todos vocês já aprenderam sobre feitiços de execração, certo? Felipe, nosso crocodilo, grunhiu. Ele bateu com a cauda na piscina e jogou água em nosso jantar. Criaturas mágicas são um pouco sensíveis com a palavra execração. Julian enxugou seu queijo quente. Cara, não dá para execrar Apophis. Ele é enorme. Desjardins tentou e morreu por isso. Eu sei, respondi. Em uma execração normal, destrói-se uma estátua que representa o inimigo. Mas e se for possível reforçar o feitiço destruindo uma representação mais poderosa? Algo mais ligado a Apophis. Walt inclinou-se para a frente, subitamente interessado. A sombra dele? Félix ficou tão assustado que derrubou a colher, esmagando um dos pinguins de purê.
E espere, o quê? Horus me deu essa ideia, falei. Ele disse que as estátuas eram chamadas de sombras na antiguidade. Mas isso era só, tipo, simbólico, Alyssa respondeu. Não era? Bastet colocou na mesa a embalagem vazia de ração. Ela ainda parecia nervosa com esse papo sobre sombras, mas quando eu havia explicado que seria isso ou a morte para mim e para a sede, ela concordara em nos ajudar. Talvez não, a deusa gata disse. Não sou especialista em execração, vejam bem. Coisa desagradável. Mas é possível que uma estátua usada para execração tenha sido criada com a intenção de representar a sombra do alvo, o que é uma parte importante da alma. Então, Sede acrescentou, poderíamos lançar um feitiço de execração contra Apophis, mas em vez de destruir uma estátua, poderíamos destruir a própria sombra dele. Brilhante, não é? Isso é loucura, Julian falou. Como se destrói uma sombra? Walt afugentou de sua gelatina um pinguim de purê. Não é loucura. Magia empática é usar uma pequena cópia para manipular o alvo real. É possível que toda a tradição de criar estatuetas para representar pessoas e deuses... Talvez em algum momento essas estatuetas de fato contivessem o Sheoth do alvo. Há muitas histórias sobre estátuas habitadas pelas almas dos deuses. Se uma sombra for aprisionada em uma estátua, talvez seja possível destruí-la. Você seria capaz de criar uma estátua assim? Alyssa perguntou. Algo que pudesse prender a sombra do próprio Apophis? Talvez, Walt olhou para mim. A maioria ali não sabia que já havíamos criado uma estatueta de Apophis que poderia servir para esse propósito. Mesmo que eu pudesse, teríamos que encontrar a sombra dele. E depois, precisaríamos de magia muito avançada para capturá-la e destruí-la. Encontrar uma sombra? Félix deu um sorriso nervoso, como se esperasse que estivéssemos brincando. Ela não estaria bem embaixo dele? E como capturá-la? Pisando nela? Acendendo uma luz? Vai ser mais complicado que isso, falei. Esse mago chamado Setne, o cara que escreveu a própria versão de O Livro para Derrotar Apophis, eu acho que ele deve ter criado um feitiço para capturar e destruir sombras. É por isso que Apophis estava tão aflito para queimar as provas. Esse é seu ponto fraco secreto. Mas o papiro já era, Cleo lembrou. Ainda podemos perguntar a outra pessoa, Walt falou. Tote, se alguém tem as respostas, é ele. A tensão em torno da mesa pareceu diminuir. Pelo menos havíamos dado esperança a nossos iniciados, mesmo que pequena. Eu estava grato por contar com o apoio de Walt. Sua habilidade como produtor de amuletos podia ser nossa única esperança de aprisionar uma sombra à estatueta, e o voto de confiança dele tinha peso para os outros. Precisamos visitar Tote imediatamente, falei. Hoje à noite. Sim, Sede concordou. Logo depois do baile. Encarei minha irmã. Você não pode estar falando sério. Ah, estou sim, querido irmão. Ela deu um sorriso travesso e por um segundo tive medo de que ela fosse invocar meu nome secreto e me obrigar a obedecer. Vamos ao baile hoje à noite e você vem com a gente.